Olá, gente! Tô de volta. Esse vídeo aqui ele vai ser bem rápido. Eu vou falar então de dois livros. Um que eu já tinha prometido que eu ia fazer o vídeo, enrolei, não fiz. E também para dar um sinal de vida, né? Ia fazer quase um mês que eu não postava nada no canal. E aí eu já tava, sabe, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu lembrei que eu tava devendo resenhas de dois livros, né? Que eu tinha lido e não falei aqui no canal. Muito bem, os livros que eu tinha prometido, uns eu tive que trocar, porque eu acabei colocando outras coisas no lugar, né? Vocês vão entender quando eu fizer o vídeo de final de mês. E eu ainda tô concluindo as leituras, aquelas que eu ainda tinha prometido ali em novembro, começo de dezembro, algo assim. Bom, então hoje eu vim falar rapidamente, primeiramente do Everyday, do David Levithan, e do Will Grayson, do John Green e do David Levithan. Esse aqui eu tava pensando em pôr ele junto com aquele especial que um dia eu vou fazer dos livros do John Green, porém eu decidi fazer aqui mesmo, para aquele vídeo do John Green não ficar tão grande. Bom, o Everyday então do David Levithan. Ele é super bonitão, ele é hardcover, né? E ele é bonitão porque, ó, ele é assim, e por dentro, ele, ó, como que ele é? Ele tem esse cinza meio ali, né, que brilha, é muito bonito. E por dentro é normal, é um livro com espaçamento duplo e tudo mais, porque é um livro YA, certo? Bom, o que o Everyday então vai contar? Vai contar a história do ou da A, né? Ou eu falo A, que eu só lembro de A, né? Então é a letra A. O que assim, ocorreu um problema não com a tradução em si, mas com a própria língua portuguesa, quando foram para passar esse livro aqui pro português. Porque aqui, como é um espírito que é o personagem principal, a gente não sabe se é um homem ou uma mulher, porque o inglês, como vocês sabem, a gente não tem definição do artigo masculino e feminino, então tudo é o mesmo artigo, certo? Então é the tanto para um objeto masculino, ou tanto para um substantivo masculino como para um feminino. E no português a gente não tem isso, né? Então a gente tem essa variação. E aí no português, na tradução, me disseram que escolheram por o a, né? Então é um espírito masculino, digamos assim. Mas a gente entende nesse caso. Bom, o Everyday então vai contar a história desse espírito que todos os dias ele troca de corpo. Então ele vive um dia apenas no corpo de uma pessoa. E apenas isso. E assim, o principal objetivo dele é passar despercebido. É como se aquele fosse um dia, tivesse sido um dia normal para aquela pessoa. Mas o que acontece? Um belo dia, então, ele entra no corpo do Justin, certo? E o Justin tem a namorada que chama Rhiannon. E aí, ao entrar no corpo do Justin, ele percebe as memórias do Justin e vê que a namorada, a Rhiannon, se dedica, ama ele, e o Justin, sabe, gosta dela, mas não tanto igual o A acha que deveria. E aí uma coisa extraordinária acontece. O A acaba se apaixonando pela Rhiannon. E ele meio que fica preocupado porque ele sabe que no outro dia ele já não vai estar mais no corpo do Justin. Só que com essa paixão, né? Então assim, ao mesmo tempo que ele pode acordar no corpo de uma pessoa aqui, vamos supor aqui onde eu moro, em Goiânia, ele pode no outro dia acordar lá em São Paulo. Mas como a conexão, a paixão dele pela Rhiannon ficou muito grande, ele acaba sempre aparecendo em lugares perto. E então, o que acontece? Ele se vai apaixonar nela e ele vai querer correr atrás dela. E esse livro aqui, ele serve meio que como assim, o amor. Então, pra mim, passou essa mensagem, que o amor não é só uma questão sentimental. Não é só você falar assim, eu amo essa pessoa, só... não tem nada a ver essa coisa da aparência da pessoa. Tem sim. E esse livro, pra mim, ele serviu pra isso. Então, assim, você podia ver que ao mesmo tempo então que ele tá na pele de que ele tá no corpo de um heterossexual, ele tá no corpo de um homossexual, ao mesmo tempo ele tá na pele de um gordo,
e depois de um esbelto, sabe? Então assim, isso diferencia. E aí chega uma certa parte que ele vai revelar pra Rhiannon quem ele é, né? E aí vocês vão ter que ler o livro pra ver como que vai funcionar isso aí, se ela vai aceitá-lo, o que vai acontecer. É um livro muito bacana, assim, eu realmente recomendo. Ele é bom, ele não chega a ser excelente, porque no final concluiu a parte principal da história, mas algumas coisas que o David Levithan deixou abertas no livro ficaram soltas. No final a gente não sabe o que aconteceu, certo? E aí no final talvez eu comente aí, pra não dar spoiler, certo? Então esse é o Everyday do David Levithan, eu recomendo, certo? Eu li esse livro aqui, foi em dezembro, se eu não me engano, foi uma releitura, tá, gente? O próximo é Will Grayson, né, do John Green e do David Levithan. Deixa eu ver isso aqui. Esse livro aqui, então, ele é bem bacana, é um dos meus preferidos do John Green, né? Aqui o Will Grayson, então, vai contar a história desses dois garotos que têm o mesmo nome, certo? E o que acontece? Que é o do John Green, ele é um nerd, é heterossexual e tem o melhor personagem que o John Green já inventou pra mim, que é o Tiny Cooper. O Tiny, e já tem assim um paradoxo no nome dele, porque Tiny é minúsculo e o personagem ele é gordo e alto. Então assim, não tem nada a ver com o que ele é. E aí o que acontece? O Will Grayson tem esse amigo, o Tiny, que ele é super engraçado, você morre de rir dele em algumas partes do livro. E tem o outro Will Grayson, que ele é homossexual e um tanto quanto depressivo. Então assim, ele não gosta dos pais, e não gosta de praticamente ninguém, e ele só se importa com o namoradinho que ele tem na internet. E assim, os capítulos aqui se intercalam. Então, um capítulo do Will Grayson, do John Green, o outro do David Levithan. Como que a gente sabe diferenciar? Eu até ficava incomodado, porque o do John Green, ele escreve assim, a grafia super correta, então depois do ponto final ele começa com letra maiúscula, começa um parágrafo com letra maiúscula, enquanto o do David Levithan não, sabe? Ele escreve, mesmo depois de ponto, continua minúscula, tudo minúsculo, nome com letra minúscula, sabe? Pelo menos pra mim, incomodou um pouquinho, depois você vai acostumando, né? E eu super recomendo, tá? E aí o que acontece? O Will Grayson, eles vivem vidas paralelas, até que um dia, por uma coisa X, eles acabam se encontrando no mesmo lugar. E aí eles descobrem que os dois têm o mesmo nome. E aí vai rolar ali uma coisa entre o Tiny, que é gay, né, como eu já disse, e o Will Grayson, que é gay. E aí eu não vou contar mais pra frente. Mas uma coisa, gente, que eu li o livro, eu já li esse livro 2 vezes, e eu nunca tinha percebido, assim, de falar assim, sobre isso. Depois que me contaram que esse livro aqui é sobre o Tiny Cooper. Então o livro, ele fica ao redor da história do Tiny, que é um amigo do Will Grayson. E eu nunca tinha percebido isso, depois que eu fui perceber. Então assim, é muito bacana. Eu não gosto, porque eu não tô me aprofundando muito nesses livros, como vocês podem ver, gente. Porque como eles são livros YAs, se você contar uma coisinha, você já adivinha o final. Não adianta, livro YA é assim, gente. Não adianta. Esse aqui, ele até que tem um final surpreendente, mas eu já esperava um pouco. E esse aqui eu esperava um pouco mais do final dele, mas ele não deixa de ser muito bom. Então eu super recomendo, tá? Você vai rir muito. Esse livro aqui, ele não tem choro, tá, gente? E é isso, é muito bacana, tá? Eu gosto muito dessa capa americana. A brasileira, eu odiei aquela capa, veio cinza e puseram Will, sabe?
por que não puseram o Grayson? Por que não puseram essa mesma capa, sabe? Seria tão legal, gente. Olha essa capa. Ela é toda trabalhada, né? Então, assim, ela muda as cores. É muito bacana. Essa aqui veio com o mesmo jeito, né, pro Brasil, todo dia. E aí, eu nunca tinha percebido, né, gente? Só pra vocês verem o tanto que eu sou esperto. Que são vários quadros, né, de pessoas diferentes que ele está todo dia. E eu, né, burro, nunca tinha percebido isso. Bom, é isso, gente. Esse vídeo, então, foi um vídeo resenha rápido, eu acho. Tô vivo, tá? Final do mês eu volto de novo pra falar o que eu já concluí das leituras e tudo mais. Certo? Então, não esqueça, se você gostou, dá um joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilha, comenta se você já leu, o que você achou desses livros, tá? Certinho, então? Então é isso. Beijo pra todo mundo. Até mais, gente.